Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e é uma alegria estarmos juntos, como todas as terças-feiras, participando desse momento espiritual, cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Lúcia Márcia, seja muito bem-vinda, cumprimentando os amigos encarnados, os desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita e cumprimentando também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então é muito bom estarmos aqui mais uma noite de estudos. Lembrando, boa noite Pedro Balalai, boa noite Vicente Jimenez, lembrando que o estudo do Evangelho, ele serve para que nós possamos compreender melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, mas também serve como uma preparação espiritual para os trabalhadores da nossa casa e para aqueles que serão assistidos depois através da nossa reunião de vibração e irradiação, que será logo a seguir, mas não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é agora o nosso estudo do Evangelho de 20 às 20h30. Boa noite, Márcia Craveiro, seja muito bem-vinda. Que bom, amigos, estamos aqui reunidos com esse desejo de aprender, de nos modificarmos, aproveitarmos essas mensagens para que nós possamos, através dessas mensagens, transformar as nossas vidas. Então, amigos, para entrarmos mais ainda nesse clima espiritual, nós vamos pegar aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Abrimos na mensagem 168, 168. Boa noite, Sônia Toledo. Parecem, mas não são. É o título da página. Parecem, mas não são. É Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E Emmanuel, o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelecem. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre, para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. E Emmanuel vai discorrendo. Cada um vai agir de uma determinada forma. E mais ele diz, ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. A mensagem 168, parecem, mas não são, do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Irmãos,
Vamos orar. Com gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Vencemos os desafios diários, as lutas, os labores, e conseguimos agora nos reunir para a compreensão do Teu Evangelho, da Tua mensagem. E nós te pedimos, Senhor, esteja presente em nosso lar, esteja presente em nossas vidas, nos auxiliando, nos conduzindo, nos orientando. Damos início a mais essa noite e só podemos dizer, se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom. Boa noite, Sueli Reis, Francisco de Gerone, Sandra Fernandes, todos esses amigos e amigas tão especiais, Flávio Svensson, e esses amigos que vão nos assistir depois. Hoje é terça-feira, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Nós já estamos nesse capítulo há algumas semanas, e aqueles que porventura não tiveram oportunidade de acompanhar desde o início, entrem lá na nossa playlist, no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, procure lá playlist Estudo do Evangelho, está separadinho por ano, muito organizado, fácil acesso, fácil localização, e vocês vão encontrar o capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. Nós estamos vendo as instruções dos Espíritos. Começamos esse item 14, a semana passada, capítulo 11, item 14, caridade para com os criminosos. E é uma mensagem dada pelo Espírito Isabel de França. E essa mensagem foi dada em Havre, em 1862. E ela vem falando sobre a verdadeira caridade, que é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E ela completa, ou melhor, ela continua dizendo, com relação à caridade, nós comentamos até um determinado ponto a semana passada. Então, hoje nós vamos rever rapidamente até onde nós fomos e depois a gente continua a nossa reflexão. Então, Isabel disse, completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente, vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados, e que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Até aqui, nós comentamos na semana passada, dia 3 de janeiro de 2023, já estamos no novo ano, comentamos com bastante profundidade. E nós vamos continuar agora a reflexão do Espírito de Isabel de França. Prossegue a benfeitora dizendo, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais,
nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. A benfeitora, ela diz, a caridade não é só dar esmola. É lógico que se nós nos depararmos com uma pessoa faminta, com frio, sem ter condições mínimas de sobrevivência, nós não temos condições de falar as realidades espirituais. Precisamos primeiro alimentar o corpo, a matéria, para conseguirmos nos aproximar desse irmão. Mas ela diz que a verdadeira caridade, a caridade sublime, que é muito mais difícil de ser realizada, que é muito fácil darmos uma cesta básica, darmos um dinheiro, uma esmola, um prato de comida. Isso é muito fácil. Mas a verdadeira caridade consiste na benevolência. O que é a benevolência? É a bondade que nós temos com relação ao outro. E prosseguindo, nos diz Isabel, podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Supremo, ao Senhor Supremo. E é verdade, amigos, quando nós chegamos aqui na nossa cidade de Olambra, a cidade das Flores, uma cidade pequena, uma cidade, quando nós chegamos aqui, tinha cerca de 8.000 habitantes. Nós achamos assim, nossa, é um paraíso essa cidade, então todos que ali vivem devem se encontrar nesse nível de paz, de harmonia, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum sofrimento. E aí a gente vai percebendo que não é assim, porque somos seres ainda comprometidos, temos os nossos conflitos, temos as culpas que carregamos às vezes do passado e que nos atormenta. Então, para esses, não é necessário uma caridade material, mas ele precisa muito mais do que? Do consolo, do encorajamento, do amor, dessa palavra. Às vezes ele não quer, nem precisa ouvir, mas ele quer ser escutado, poder falar, alguém que o ouça. É isso que ela coloca. E estão próximos tempos, diz ela, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. E nós ficamos pensando, Isabel, de França, ela nos traz essa mensagem através de um médium. Falamos, inclusive, na semana passada, um pouquinho sobre quem foi Isabel, antes de desencarnar, inclusive de uma forma trágica. Mas nós imaginamos, nossa, essa mensagem, ela foi dada em 1862. 1862 já tem mais de 150 anos. Ela está equivocada, afinal de contas, ela diz que está próximo os tempos em que nesse planeta Terra reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas, às moradas felizes. E aí nós pensamos, nossa, aqui é equívoco, mais de 150 anos e até hoje isso não aconteceu. Mas precisamos compreender que o tempo para Deus
é diferente do nosso. Quando nós estamos com uma dor, às vezes não precisa nem ser uma dor tão intensa, mas 10 segundos daquela dor parece 10 minutos. 10 minutos parece 1 hora, parece 10 horas de sofrimento. Então, nós precisamos compreender que esses espíritos, quando assim se pronunciam, eles não estão dizendo que isso vai ser daqui a 1 mês, daqui a 1 ano o planeta vai estar regenerado. Não, é um processo. Mas se nós observarmos, apesar de tudo que nós ainda presenciamos na atualidade, mas se nós fizermos uma viagem pela história de 1862 até a atualidade, muita coisa já mudou para melhor. Muita coisa já se transformou, coisas que nós admitíamos, aceitávamos como natural, como faz parte do mundo, e hoje nós não aceitamos mais. Quando nós chegamos nessa cidade onde nós moramos, tinham coisas que a gente às vezes achava meio estranho, e aí diziam assim, mas é assim mesmo, aqui é assim. E eu pensava, não. Por que tem que ser assim? Tudo tem que, nós estamos aqui para evoluir. Às vezes situações nas escolas que nós não concordávamos e coisas assim que depois foram mudando para melhor. Então, nós vamos observando que é um trabalho lento, porque nós somos lentos, somos crianças espirituais, mas estamos nesse processo, estamos nessa condução. Vamos pensar, Divaldo Pereira Franco, com 96 anos, vai fazer agora este ano. Não, peraí, ele é de 27, ele vai fazer 96. Ele com 95 anos vai fazer 96 em maio. Maio, ele fará 96 anos. Divaldo já percorreu dezenas de vezes mais de 70 países que nunca haviam ouvido falar do Espiritismo, e Divaldo percorreu esses países levando essa mensagem espírita. Teve lugares que ele falou para uma pessoa, a primeira vez que ele ali chegou. Uma pessoa. E vejam, durante todos esses anos de ministério, dessa oratória do Divaldo Franco, dos livros publicados, quantas pessoas tomaram conhecimento do Espiritismo? Quantas pessoas tomaram conhecimento do cristianismo redivivo, que é o Espiritismo? Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Aquela mesma mensagem trazida através de Jesus, na sua simplicidade, na sua pureza, nós espíritas temos a obrigação de transmiti-la da forma como Jesus deixou para nós. Então, amigos, vejam, é um processo, é um trabalho. Citamos Divaldo porque é muito conhecido, mas outros trabalhadores espíritas e outros irmãos também de outras crenças que têm dedicado a sua vida para levar uma palavra de paz, de esperança, de fraternidade. Quantos? Se nós formos citar, muitos, inclusive anônimos. Mas isso tudo vai fazendo com que esse planeta, que ela diz, estão próximos os tempos em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas, às moradas felizes. Mas para isso compete a cada um de nós, fazermos a nossa parte. Muitas das vezes nós pensamos assim,
Mas eu sozinho não sou nada. Eu sozinho não vou conseguir fazer coisíssima nenhuma. Quem sou eu? Sou um pecador, sou cheio de imperfeições. E nos acomodamos. Allan Kardec pergunta aos benfeitores por que o mal ainda prevalecia na Terra, lá em O Livro dos Espíritos, e os benfeitores respondem a Kardec: pela omissão dos bons, pela omissão dos bons. Por isso o mal ainda predomina no planeta. Então não sejamos omissos. Aonde estivermos, sejamos os semeadores. Mas Isabel continua: amai-vos. Olha, o capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. É fácil falar, mas não é fácil exercitar. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Somos todos criados por Deus. Somos todos irmãos de humanidade. Mas o que observamos ainda? Tantas dissensões, tantos separativismos, mas ela diz: amai-vos, pois como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes. Veja, entre os outros infelizes, porque nós também estamos aqui passando pelas nossas dores, pelas nossas provas. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Mas o orgulho ainda prevalece muito, infelizmente. A arrogância, a vaidade, o egoísmo, a prepotência. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Porque como que nós vamos ter um parâmetro de saber reconhecer o que acontece se todos estivessem no mesmo nível? Muitos, às vezes, até dizem: como que pode o Brasil ser escolhido para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho com tantas pessoas imperfeitas? Mas justamente por isso, Jesus não disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então ele reuniu toda essa leva aqui no Brasil para que nós juntos possamos trabalhar a nossa transformação moral e espiritual e transformarmos a nossa pátria. Agora, tem aqueles espíritos jamais evoluídos que aí não ficaram aqui no Brasil. Nasceram no Brasil, mas foram para Boston, foram morar nos Estados Unidos. Aí é diferente, não é verdade, Eudócia? Não é verdade, Arnaldo? Arnaldo está dizendo que Divaldo Franco vai sempre a Boston, lá no centro, desde que fundamos o primeiro centro espírita, há mais de 30 anos atrás, que é o Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Então, o Divaldo, vejam, há mais de 30 anos, vai lá se reunir com esses espíritas mais evoluídos lá em Boston, pegando aquele friozinho de lá, para levar a mensagem espírita. Mas, amigos, então é isso. Ela diz: Deus permite que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Porque é melhor a gente aprender observando o que o outro está fazendo e a gente se educar, do que sermos nós a cometermos os deslizes. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Vejam, 1862, a mensagem dada por Isabel, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo
foi publicada em 1864, mas antes já tinham as mensagens. E Isabel, ela já fala, há mais de 150 anos, que espíritos que não se adequassem iriam acabar tendo que reencarnar em outros planetas. Então, o que nós observamos? Na atualidade, muitos espíritos estão tendo a sua última oportunidade aqui na Terra. Aqueles que não se adequarem vão ser convidados a continuar o seu processo de aprendizado em mundos inferiores, que muito provavelmente foi o que aconteceu conosco. Muitos de nós viemos de Capela que já era evoluído, mas nós não estávamos nos adequando, tivemos que vir reencarnar num mundo primitivo, mas como nada é por acaso, utilizando-se da nossa capacidade, já do nosso aprendizado, que aquilo estava tudo lá no inconsciente, ajudamos a que o planeta caminhasse, evoluísse mais rápido, tecnologicamente pelo menos, materialmente pelo menos. Então, Isabel nos ensina, todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis, aqueles de quem falam, o socorro das vossas preces e a verdadeira caridade. Vejam, orarmos não pela vítima, orarmos pelo malfeitor, orarmos por aquele que ainda não tem o coração tocado, orarmos por esses que ainda estão na escuridão. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Isabel está se referindo, porque infelizmente, no nosso entender, nós já falamos isso várias vezes, até a atualidade ainda existem vários países do mundo que têm a pena de morte. Graças a Deus, no Brasil, não tem, a não ser em caso de guerra, mas graças a Deus o nosso país não é um país beligerante. Mas ela diz o que é que às vezes a pessoa fica tão revoltada com o criminoso que acha que mesmo a morte, mesmo ele sendo condenado à morte, ainda é pouco. É isso que ela vem dizendo. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé? Nós não vimos isso ali no Calvário, Jesus rodeado de 2 ladrões. Um, naquele momento, se tocou e pede a Jesus que o auxilie. O outro não, mas um foi tocado. E é isso que ela diz. Devemos orar por esses irmãos que ainda se encontram no erro. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Somos todos filhos de Deus. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois,
a sair do lameiro e orai por ele. Amigos, estamos chegando ao fim da mensagem do capítulo 11, tem 14 mensagens dadas por Isabel de França em Havre, 1862. Mas, frisando, nós comentamos bem isso a semana passada. A benfeitora, ela não é conivente com o erro, precisamos compreender. Existem as leis humanas que devem ser aplicadas. Agora, nós, a não ser que nós sejamos juízes de carreira, nós não estamos aqui na condição de juiz para julgar ninguém, para apontar as faltas de ninguém. Nós estamos aqui, sim, com a obrigação de sermos juízes rigorosos com relação a nós próprios. Agora, com relação ao outro, quem vai julgar será a lei, a justiça humana. Mas nós devemos ter piedade, compaixão com aquele outro. Ao invés de vibrarmos negativamente, desgraçado, tomara que morra, por que já não morreu? Não, nós devemos envolvê-lo com essas vibrações de carinho, de fraternidade, de amor, pensando, é um filho de Deus, como eu. Só que essa alma se encontra transviada, revoltada, mas ela foi criada como eu fui criada. Ela está aqui no planeta para se aperfeiçoar. Então eu tenho a obrigação moral de ajudar para que ele possa sair, como diz Isabel, sair do lameiro, sair da lama. E nós vamos o quê? Orar por ele. Amigos, faltam apenas 2 minutinhos para a nossa reunião de vibração. A Eudócia está dizendo, eu acho que é a Eudócia ou a Arnaldo, agora já até fiquei confusa. Eu vim para Boston para ensinar os americanos a serem mais simpáticos. Lógico, nós estamos, aonde nós formos colocados, nós devemos semear o bem, procurar. E aí a Sueli disse, trabalho duro, querida cunhada. Mas todas as localidades do nosso planeta têm as suas peculiaridades, mas somos todos filhos de Deus. Apenas 1 minutinho para encerrar, mandando um abraço aqui para minha xará, para a Leila, seja muito bem-vinda, o Francisco de Gerone, a Gleice Luz, todos esses amigos tão especiais, a Mônica Pascoal, queridos amigos que estão em tratamento, continuem em sintonia. Nós temos agora o nosso encontro domingo, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, que é o nosso Evangelho no Lar, a doce paz de Jesus junto a cada um de vocês. Fiquem em paz, um beijo no coração.